que é antijudaísmo e antissemitismo. Explica, por gentileza, o que é um, o que é outro, e qual é a diferença entre os dois conceitos? Pois é, tem alguns autores que usam para todos os períodos da relação entre os não-judeus e os judeus o preconceito antijudaico ser denominado antissemitismo. Mas a gente pode criar uma posição, digamos, mais crítica de diferenciar dois momentos. Tem um momento no mundo antigo, medieval e do começo do moderno que eu optei por chamar antijudaísmo. Por quê? Porque é um preconceito que está embasado na questão religiosa. Não só a religiosa, mas principalmente a religiosa. Já o antissemitismo, ele está muito ligado a alguns movimentos culturais e políticos que ocorreram na Europa, principalmente, no metade do século XIX, que criou uma ciência racial. E essa ciência racial culminou com uma vertente dela dentro do nazismo, que era o arianismo. E aí o preconceito antijudaico vira antissemitismo, porque é uma terminologia que é construída no século XIX e associa os judeus a ser uma raça inferior. É uma questão racial. Então, eu separo o antigo medieval e o começo do moderno do contemporâneo. No contemporâneo, a gente usa livremente antissemitismo e ele se adequa para praticamente todos os casos. Ok. Sérgio, eu tenho por hábito, vocês já sabem, né, colocar os que primeiro vão dando boa noite, aí quem estiver participando e vai dando boa noite, eu faço questão de colocar aqui. Tem uma turma aí que já está assistindo, mas eu costumo brincar, viu, Sérgio? Tem alguns que são meio tímidos, ficam assim, ó, atrás do muro, só olhando, não dão boa noite. Por favor, dê sua boa noite, mostre a cara para a gente. Aí eu gosto bastante. Tem um recado para você lá de Uberlândia, Sérgio. Ó, eu vou ler aqui, vou ler textualmente. Você com certeza deve conhecê-lo. O Gabriel Antônio Rodrigues Imediato. Shalom a todos. Boa noite, professor Sérgio. Uma honra poder revê-lo por videoconferência aqui de Uberlândia, Minas Gerais. Muito obrigado, Gabriel. Eu agradeço esse carinho e essa mensagem. É bem legal, bem gostoso. Receber o carinho, o apoio dos amigos, dos Ainda mais em Minas Gerais, que a gente gosta tanto, né? O que está faltando aqui? Só um cafezinho e um pão de queijo, né, Sérgio? Legal. Sérgio, vamos avançar um pouquinho aí no nosso bate-papo. O pessoal que está assistindo, tem uma turma assistindo. Dá uma boa noite aí que eu vou colocando. Sérgio, eu vou fazer uma pergunta, parecer assim, uma pergunta ingênua até, principalmente para o pessoal da teologia histórico-crítica, mas eu faço questão de fazer para ficar claro para o grande público. O cristianismo foi criado por Jesus? O iniciador da nova religião seria Jesus Cristo? Pode parecer uma pergunta ingênua, mas cabe explicar para ficar claro para quem, porventura, desconheça. Eu já ouvi em sala de aula muitas vezes essa pergunta, esses anos todos que eu trabalhei em universidades, principalmente, mas também até em ensino fundamental e médio. O Jesus nasceu na terra de Israel. Há polêmica se ele nasceu em Belém, como diz a tradição, ou se ele é da Galiléia de Nazaré. Mas ele é da terra de Israel. Ele era um judeu praticante. Vai começar pelo seguinte: o dia da circuncisão dele, a circuncisão dele, é o dia 1º de janeiro, porque se ele nasceu no dia 25, ele foi circuncidado 8 dias depois. E muita gente não percebe que o dia 1º não é simplesmente o início do ano, porque nenhum ano começa ali. Tá? Nenhuma estação do ano começa ali. Nem primavera, nem inverno, nem nada. É o dia da circuncisão de Jesus, ou seja, Jesus foi circuncidado. Os apóstolos foram circuncidados. Circuncisão é um rito de passagem, um rito de iniciação de um judeu. Há outros povos que adotaram circuncisão, outros grupos, mas originalmente nessa região são judeus que faziam a circuncisão, fazem a circuncisão até hoje. Tá? Então ele é judeu. Ele viveu no meio de judeus, ele pregou no meio de judeu. Não há elementos para
Existem várias hipóteses, várias narrativas que dizem, não, ele transitou, ele foi para a Índia, para não sei aonde e tal. Ó, pode ser, porque tem um período que não tem notícias dele. Tem o nascimento e tem ele já os últimos anos dele na pregação dele. Mas o que é certo é que ele é um judeu da terra de Israel, a língua falada lá era o aramaico, ele sabia o hebraico também, e ele era praticante. Então tem até uma fala, quando ele é questionado se ele veio para abolir a lei e os profetas, que seria o judaísmo, fala, não vim para abolir a lei e os profetas, está em Mateus isso. Eu vim para fazer com que sejam praticados. Ele é um judeu convicto, praticante. E até ao morrer, ele pronuncia um salmo. Ele está sendo martirizado e ele fala um salmo. Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? É um salmo que começa lamentando, achando que Deus me abandonou e culmina com a ideia de que Deus está me protegendo até na hora da morte. Então, é um judeu praticante e ele não começou nenhuma religião começou com ele. Claro, os seguidores dele levaram adiante a ideia de uma religião nova, uma vertente ainda dentro do judaísmo. Ele seria uma seita judaica nos primórdios do cristianismo. Estaria dentro do grupo. Tá.